Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, que hoje não fala sobre dividendos, fala sobre ela todos os domingos por volta do almoço. Esse ano de 2023 foi marcado pelo conteúdo da Magalu. Então sim, né, um sabadão, né, o sábado antes do feriadão de Natal, gravo para vocês dia 23 e esse vídeo vai ao ar ao domingo, dia 24, pré-feriadão natalino. Então ótimo descanso para vocês, bom domingo, bom feriado. Dá-lhe família, né? E chocotone, por que não? Dá-lhe chocotone para tudo canto é lado, né? Índice glicêmico subindo para chuchu. Não é muito o mercado da Magalu, mas tem lá também para comprar, se assim você quiser comprar um chocotone online, né? Mas vamos lá, pessoal. Vou comentar sobre Magalu aqui hoje, falar sobre a rentabilidade dela no ano, tá? Como que ela está no ano, como ela esteve, e o principal risco, Magalu e Barra, né? Empresas do setor de consumo e varejo. Eu que fiz um vídeo sobre a BIA, sobre o Grupo Casas Bahia. Tá? Então, se você tiver curiosidade sobre BH e A3, pessoal, para 2024, técnico, um vídeo chato, né? A parte mais de preço do que de valor, já que o valor tem sido corroído, né? Nos últimos meses e quiçá quase ano, tá? Tá na descrição o vídeo da BIA, tá? A gente vai falar sobre curva de juros e Selic e, por fim, vamos comentar sobre o Price Action aqui da Magalu, tá? Vídeo clássico, prestação de contas, tá? Vou falar aqui sobre todos os cenários que eu tracei para o ano, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode olhar aqui para janeiro, fevereiro e março. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, tá? E aqui você está no Clube dos Dividendos, que embora 99% dos conteúdos aqui sejam voltados para você, né, para ações de dividendos, propriamente dividendos dito, né, agenda de dividendos, etc., cenário macro, micro, também falo sobre empresas que ainda não pagam dividendos ou que não têm esse viés, tá? Para o canal ser um pouquinho mais, entre aspas, né, abrangente. Se você tem alguma ação aí que não paga dividendos e gostaria que eu fizesse análise, deixe nos comentários, tá? No mais, ative as notificações, porque aqui, pessoal, eu publico pelo menos um vídeo por dia. Bom, como é que foi a rentabilidade da Magalu no ano, pessoal? Menos 20%, tá? Super queda no passado, super queda também esse ano, né? Se nós considerarmos aí os dois ciclos que nós tivemos importantes na bolsa, de março a julho, tá? E depois de novembro a X, né? Nós estamos subindo desde novembro, tá? Então, tanto o fluxo ali de março até julho, quanto o fluxo atual de novembro, praticamente dezembro inteiro, a Magalu não surfou, tá? A Magalu não conseguiu surfar o suficiente para ter uma rentabilidade positiva. Vejam que no setor nós temos aqui lojas Renner caindo 8%, Açaí caindo 30%, a Pecar caindo 75%, mas aqui tem a cisão, né, do êxito, então não é uma rentabilidade correta de se analisar. E a Casas Bahia sim, né, aí 80% de perda, essa daí foi na veia, follow-on, muita coisa chata e agora recentemente um grupamento, né, o que não é bacana, sempre é bom o desdobramento, não o grupamento de ações. Pois bem, Magalu, se nós olharmos no relativo, não tá tão ruim, né? Não é aquela péssima escolha. Obviamente que lojas Renner, vestuário, por exemplo, tá muito melhor, tá? Com uma perspectiva interessante, pagando dividendos, etc. Magalu não. Essa rentabilidade de 20% é de fato aquilo que você está sentindo no bolso, porque ela não distribuiu dividendo em nenhum momento. Lojas Renner distribuiu dividendos ao longo de 2023. Bacana, pessoal? Então, 20%. É o que você amarga, né? Quando a gente olha para os riscos para 2022, pessoal, eles permanecem os mesmos para Magalu, muito micro, muito a situação que o mercado vai cobrar bastante, né? Essa diversificação do seu mix de produtos vendidos. Então a Magalu, por ter sido aí ao longo das últimas décadas, né, a principal concorrente aí de uma loja 100, a principal concorrente de uma Casas Bahia, focou muito nos eletrodomésticos e a gente vê no balanço tanto de Magalu como de Via Varejo, ou da Grupo Casas Bahia, tá? Que é um setor muito cíclico desse tipo de bem, da linha branca, por exemplo. Tá? E é mais ou menos que um vício em que a Magalu conseguiu surfar uma onda logística muito boa, ela melhorou muito a logística para a entrega desses produtos, barateou e aumentou a velocidade dos mesmos, mas no aumento do mix de produto, isso ela ficou bem atrás, por exemplo, do Mercado Livre, que hoje surfa um mix melhor de produtos, Shopee, tá? Amazon e todas as outras que vieram ou depois para o Brasil, ou que de fato, aí no caso do Mercado Livre, se atentaram também, tá? Para dar mais suporte, para entregar mais produtos e aumentar mais o mix de produtos. Então, acho que o grande desafio para a Magalu é sair de uma empresa de linha branca
para uma empresa aí do Jovem Nerds, uma empresa da Netshoes, para os basqueteiros, os esportistas. Ou seja, tem avenidas ali e ela comprou marcas estratégicas, a Kabum, tá? Na parte de eletrônicos, né, de gamers, etc. Junto com o Jovem Nerds, acaba ajudando bastante nesse tipo de vertente, mas ainda não surtiu o grande efeito. Tá? Não surtiu um grande efeito que hoje é surfado pelo Mercado Livre. Acho que de logística se equipararam. Tá? É muito boa a logística de ambos. Talvez Mercado Livre em algum momento seja melhor, em outro a Magalu, dependendo aí do produto que você quer, da região que você está. Mas no mix do produto, e aqui Bruno não falando como analista CNPI, mas sim como aqui um cliente, né, o mix de produto ofertado e a facilidade que você tem de achar os mesmos acaba que sendo hoje mais preterido o Mercado Livre. Porém, pessoal, isso não é uma barreira de entrada, não é uma barreira tecnológica, não é uma barreira, né? Quando a gente analisa ali as 5 forças de Porter, por exemplo, eu não vejo o Mercado Livre com nenhuma barreira estrutural em relação à Amazon, em relação à Magalu, em relação à Shopee, em relação a qualquer que seja o seu varejista online preterido, a Alibaba, tá? Isso é uma vantagem atual, mas que ela não tem nenhuma barreira ali. Então, por exemplo, uma dança de cadeiras, um executivo que saia do Mercado Livre e venha para Magalu, uma compra ali, outra colar, uma aquisição ali, outra colar, uma implementação, uma propaganda bem feita ali de marketing, de impacto que deu certo, já equipara. Assim como foi a vantagem da Magalu de 2016, 2018 a 2020, equiparada com o Mercado Livre e com provavelmente boa parte das outras. Tá? Então, eu queria só salientar para vocês aqui que sim, o amargor do acionista da Magalu, ele existe, mas eu não vejo em relação ao setor, né, nenhuma grande barreira de entrada. Tá? Isso então pode mudar. O setor assim é bom para investir por longo prazo? Não. Tá? É aquele setor de investimento eterno em que o retorno de capital ali para o acionista a única maneira é você comprar barato e vender caro. Né? Não tem dividendos envolvendo ali você acionista do MELI 34, você acionista da MGLU, então um pouco da BHIA e da Amer3 para o ano que vem. Beleza? Então você tem que ser um cara tático, né? Não tem previdência envolvido aqui, renda. Tem só patrimônio, você compra X, vende X mais um pouco, ganha aquele cascalho. É isso que você tem que imaginar, tá? Bom, divaguei pra caramba sobre tese de investimento opinativa em relação a Magalu e os seus pares. Né? Não gosto do setor para previdência, mas taticamente talvez tenha feito parte aí, de carteira de vocês, aqui do canal, né? Durante um período do ano. Os riscos para 2024, pessoal, estão voltados à curva de juros para o primeiro semestre. Qual que é o risco do primeiro semestre para Magalu? Tá? O primeiro risco, macro, curva de juros, que é a parte em candles desse gráfico, não a parte em linha, que é a Selic. A Selic hoje está em 11,25 e, dada determinado macro que nós temos hoje, velocidade e inclinação da deflação e toda a parte de atividade econômica, essa linha cinza, pessoal, tende a ser cortada, tende a continuar regredindo, tá? Até julho do ano que vem. Então, o macro Selic para Magalu não é um empecilho, na minha opinião, até julho, agosto. Agosto, mês de desgosto, por exemplo. Tá? Agora, o macro que envolve curva de juros, esse é um cara mais complexo, porque envolve calendário político, envolve ruídos políticos, tanto aqui no Brasil, como, por exemplo, a abertura ou não de juros americano. Então, este gráfico em candles, ele é muito mais importante para o primeiro semestre inteiro da Magalu e da sua empresa varejista, da sua empresa small cap, que é sensível a juros, ao longo de todo o primeiro semestre, muito mais do que a Selic. A Selic está contratada, pessoal. Se aumenta ou não a velocidade, o Banco Central nosso, se tem uma grande virtude, é ser pragmático na comunicação. Então, o mercado todo está apostando e está seguindo as direções do Banco Central. Ninguém tem surpresa, Copom a Copom. Tá? É ponto 50, ponto 50, ponto 50, e se vira uma surpresa, pessoal, muito provavelmente vai ser uma aceleração, tá? E não uma desaceleração para ponto 25. Feito isso, nós tiramos um risco, que é da política monetária. Não se tem ali dentro do BC um risco, mas se tem, com certeza, na precificação, via fiscal, via ruídos políticos, Brasília, etc., da curva de juros. Tá? E essa curva de juros tem um primeiro risco, pessoal, em 9,59. Tá? Ela pode, e até pelo calendário político ali para o ano que vem, poder aquecer ou não, numa discussão ou outra, tá? Pode abrir ao longo do ano, seja por motivos domésticos, política, e aí eu não tenho como projetar um dia específico, pessoal, política é incerta, vocês sabem disso aqui no Brasil, e também temos política norte-americana, ou seja,
a taxa de juros por lá e a economia por lá pode fazer ruídos como fez, tá? De julho até novembro, abrindo nossa curva de juros, porque a curva de juros americana abriu forte, com a economia forte por lá, e aí frustrando a queda da Selic. Tá? Nós podemos ter mais um movimento desse, onde a Selic continua caindo e nossa curva abre. O que é importante, pessoal? Na parte técnica, ou seja, aquela que eu consigo controlar pontos e projeções, tá? 9,59 e 9,20. Se você acha, por exemplo, que a Selic terminal, o ciclo de juros vai ser cortado, né? Vai terminar por volta dos seus 9,20, 9,25, pessoal, o que é importante aqui? O mercado para 2027, o curva de juros para 2027 está lá, está quase lá. Tá? Então o upside do trade macro para as ações sensíveis, né, a juros, pessoal, está terminando. Tem ainda chão? Tem, pessoal. 9,20, 9,60 é o chão que eu tenho, 9,59 é o chão que eu tenho para dezembro, estamos no fim, tá? E para janeiro, tá, do ano que vem. Então eu consigo aqui via curva de juros pelo menos dar uma projeção para 1 mês e meio aproximadamente, até o carnaval, desses dois alvos aqui, 9,20 e 9,59. Agora, a abertura, que é o ruim, eu tenho 10,58 como sendo o principal alvo ali de uma possível abertura, seja ruído doméstico, ou problema estrutural doméstico, ou ruído problema estrutural gringo. Beleza? Então, saber desse movimento aqui vai ancorar um pouco das expectativas. Para você que está comprando Magalu, na expectativa de baixar um médio para sair a tal preço, ou para você que está apostando na Magalu para longo prazo, taticamente ou para Previdência, não sei se tem alguém de Previdência aqui no setor de consumo e varejo, eu teria os topos, ou seja, os piores preços no momento atual, tá? E em um segundo momento, no 9,20. Terceiro momento, já olhando ali para março em diante, pessoal, 8,34, 8,12. Tá? 8,25 aqui. Tá? Esse momento dos 8,25, pessoal, para a curva de 2027, tá? Já seria uma surpresa para o mercado. E muito provavelmente a Magalu, nesse momento, vai estar visitando aí os seus R$4, R$5. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? São os dois momentos onde, via macro, eu olharia muito mais para a diminuição das compras nas small caps do que no aumento. E o grande aumento das compras nas small caps é se, e somente se, nós tivermos aqui uma abertura a 10,58, tá? Uma abertura a 10,58, ou no pós-março ali, nós estivermos abaixo dos 9,20. Tá? Mas o principal risco que eu vejo, pessoal, é o 10,58 aqui. Caso os juros abra, tá? Você ser paciente o suficiente, né, para aguardar, caso goste de correlações, e aqui faço o merchan do Macro Trader, que é o nosso treinamento que junta muito essa análise aí de curva de juros, commodities, câmbio, aquela coisa toda com a sua análise do ativo específico, é você esperar os juros ali voltar a abrir o suficiente para comprar barato, tá? Essa small cap que é muito sensível, a correlação é muito parelha, tá? Com os juros ali, certo? Então esse é o cenário de risco, curva de juros que eu vejo para o primeiro semestre inteiro. Selic, zero problema, e inflação eu arrisco dizer que também zero problema por hora, pessoal, tá? Por hora. Por que eu digo que é zero problema? Porque se a inflação voltar, tá, pessoal, ela vai voltar aos poucos, tá? Não vai voltar com muita força, e caso volte, nós tendemos a ter essa volta por causa da atividade econômica, não muito por commodities ali, tá? A gente não vê o dólar subindo pra caramba, tampouco petróleo e minério de ferro a níveis maiores, por exemplo, do que 2021 e 2022, certo? Então, a inflação deve voltar, o motivo deve ser a atividade econômica, o que de certa maneira favorece, tá, o consumo. Bacana? Feito isso, tá? Eu saio aqui um pouco desse gráfico macro da Magalu para dizer que um outro risco para ela é só lá em março. Que risco é esse? O resultado corporativo, o micro. Beleza, pessoal? Quando a Selic ou a curva de juros, tá? Selic atingir, na minha opinião, entre 9,50 e 9,25. E a curva de juros atingir no máximo 8,25, pessoal, acabou o trade macro, tá? De uma variável ou outra. Quem chegar lá primeiro. Tá? Assim como acabou lá em julho ou outubro de 2022, o trade de compra de juros. Quando nós tivemos a curva de juros e a Selic aqui em patamares idênticos. Tá? Nós vamos ver, muito provavelmente, em 2024, o oposto. Tá? Então a linha cinza, vou tentar desenhar para vocês aqui, fazendo um L, não me entenda mal, tá certo? E a curva de juros respeitando, não mais fechando abaixo,
tá? Assim como respeitou e não fechou acima naquele momento. Tá? Ali nós vamos ter Banco Central e mercado na curva, juntinhos. E não um na frente e outro atrás. Certo? Então eu vejo fôlego para se ter trade macro positivo para as small caps, para elas subirem, independente do lucro, independente do micro. Sim, vejo. Para o curtíssimo prazo, primeiro pepino 9,59, 9,20. Ou seja, nesse momento, tá? Ainda há um fôlego, mas não muito. Eu, como alocador de small cap, nesse momento, em vez de 100% do meu capital, estaria ali 50%, 40% na expectativa. Tá? Se você gosta dessas correlações, na expectativa que nós tenhamos aí uma semana, 10 dias úteis, por exemplo, de abertura de juros técnica, que se não houver ruído. E se houver ruído, junto o útil ao agradável, né? O ponto técnico com o ruído, fazendo então o 10,58 aqui, o grande próximo desconto das ações, o grande próximo momento de compra, porque juros abrindo, ações tendem a cair, principalmente as sensíveis a juros, e é isso que eu vou levar então para dezembro, agora no final do ano, janeiro, fevereiro e março. Tá? São esses os pontos do DI 27, que é o vencimento que eu mais monitoro. Beleza, pessoal? Então, entre 9,20 e 9,60, compraria menos small caps na expectativa desses juros abrir. Tá? Bonança seria romper o 9,20, não é cenário base. Tá? A partir dos 9,20 e 9,59, eu espero que esses juros retorne, seja por narrativa técnica ou por narrativa de ruído político, doméstico ou internacional, para os 2 dígitos. 10,58 seria ali o pior deles. Tá? E, inclusive, o melhor desconto provável da sua small cap está aqui, quando os juros e se os juros abrir. Análise técnica sempre condicional. Tá? Então dá para você fazer estratégia com opções, dá para você fazer estratégias de intensidade de aporte via uma análise como essa. E é sempre uma análise, é sempre uma especulação. Você que é holder raiz, pessoal, é compra, compra, compra. Tá? Talvez utilize a parte técnica aqui que eu passo para vocês no gráfico para comprar mais ou menos. Tá? Que não deixa de ser também, na minha opinião, uma belíssima estratégia para 2024, tá? Já que nós temos, de novo, né, um único grande risco, pessoal, para o primeiro semestre. Curva de juros. Não vejo Selic. Não vejo inflação. Bacana? A gente pode ter um terceiro risco aí, mas não envolve diretamente a Magalu, que é commodities, tá? Mas não é relacionado a Magalu, que aí seria China, certo? A gente, em um vídeo relacionado a Vale, a Petro, seria ali um risco muito importante para se monitorar. No preço da Magalu, pessoal, o que nós temos então? Primeiro, vamos falar do meu erro. Tá? Então o meu erro, como vocês viram no gráfico da curva de juros, pessoal, eu retomo a ele só para comentar, tá? Sempre é legal para quem é novo no canal. Qual que foi o meu erro, pessoal? Acreditando que a curva de juros, tá? Ou seja, os candles aqui, não rompessem em 2023 as máximas da PEC da transição, tá? As máximas da PEC kamikaze e as máximas da PEC dos precatórios, ou seja, os candles em 2023 não iriam acima dos rendimentos de 13,5 até 14, quase chegou, tá? Eu não achava que a Magalu, então, iria romper a mínima, tá? A mínima da PEC kamikaze, que foi essa aqui, ó. Mínima PEC kamikaze das eleições, PEC eleitoral, depois mínima PEC da transição, pós-eleição, tá? Já aqui praticamente em 2023, tá? Não achei que nós iríamos romper. Por quê? Porque a curva de juros não rompeu para cima. Então, não tinha por que romper para baixo a Magalu. Porém, o mercado foi lá, pessoal, e me estopou, por exemplo. Fez com que eu errasse a análise, porque rompemos. Bem verdade, esse é um gráfico semanal. Não demorou muito para a gente voltar à região, tá, de máximas de juros. Por isso que Magalu aqui, na minha opinião, para quem acredita na companhia, no micro dela, está mal precificada. A simetria ainda é para cima. Para cima quanto? 4,88, 3,99 e principalmente 5,76, 5,84. Que a simetria é essa, pessoal? Macro, juros, curva de juros, custo do dinheiro. Está aliviando, está mais aliviado do que esteve nesses momentos aqui, tá? E mesmo assim a empresa não fez nenhum follow-on e continua precificada abaixo. Tá? Ou no mais ali, na mesma precificação. Magalu hoje está precificada como se a curva de juros, pessoal, estivesse a 13% aproximadamente. E hoje, como eu mostrei para vocês, a curva de juros está precificando a 9,70. Tá? 9,70. Então a Magalu está hoje nos preços como esteve em outubro e em julho.
quando a curva de juros estava na casa do chapéu. Então é por essa diferença entre precificação Magalu desses dois períodos recentes, tá, que eu vejo a tal assimetria. Quando que essa assimetria vai acabar, pessoal? Quando a Selic parar de ser cortada, ou seja, lá para 9,75 para uns, 9,25 para outros, 10,25 para os mais pessimistas. Vamos colocar esse intervalo. Estamos a 11,25. Então temos aí mais 3, 4 reuniões, 40, 80, 120, 160 dias ainda, com dias úteis menos, uns, sei lá, 80 dias úteis mais ou menos, pregões, para Magalu corrigir essa simetria, tá? Porque depois não vamos ter mais a Selic sendo cortada. E a outra simetria é a própria curva de juros. Curva de juros, se ela ficar parada, a Magalu tá simétrica para cima. Beleza? Feito isso, pessoal, o mercado é soberano, o preço é volátil e quais são os descontos para o Rally de Natal? 1,91 já tocou, exatamente aqui. Continua sendo suporte? Sim. Tá? 1,91. Depois nós caímos para 1,71, 1,56 e 1,64. Esses são os 4 pontos de desconto. Os alvos, pessoal, todos conquistados para o Rally de Natal. Tá? Então, aqui pelo menos acertei. Então, qual que seria o alvo do Rally de Natal? Máximo, 2,53. Tá? Então, erro no ano. E agora, pós-erro, o analista técnico sempre vai de acordo com os comportamentos e os eventos. Agora, de acordo com esse evento aqui, pessoal, 2,53 continua sendo o alvo. 1,71, 1,56, 1,91, 1,64 são os suportes para o Réveillon. Tá? Não é cenário base que a gente ultrapasse, tá, essa parte, por isso que a setinha amarela tem o máximo o azul, e depois o upside 2,53 de novo. Para janeirão, pessoal, a gente tem toda essa assimetria. Esse é o upside da Magalu. 399, 488, 576, 584. Nada mais e nada menos. Tá? E isso eu tendo a ter, pessoal, se eu não errar, a Magalu romper mínima de novo, até março, até o seu próximo cenário microeconômico, que é o resultado. Então, qual que é o movimento que a Magalu mais tende a fazer nos próximos pregões? Esse aqui. Ceder, subir e não romper nem máxima e nem mínima até o próximo resultado. Então, esse é o movimento. Para quem opera opções, pessoal, aqui, se eu não me engano, é um straddle, me perdoem, vou estudar esse ano sem dúvida nenhuma. Até vou investir numa mesa elétrica para trabalhar de pé, que eu tô com muito problema no quadril e na coluna por causa do basquete, né? Então, Zé Artrose, quem vos fala. Para quê? Para estudar opções, para também estudar mais economia, pessoal, para trazer conteúdos mais qualificados para vocês, para saber dizer o que fazer, né, em cenários desses. Mas esse é o meu cenário base para os próximos pregões da Magalu. Então, cede, certo? E fica aqui em sanduichada, carregando forças entre comprados e vendidos, ou seja, isso é equilíbrio entre comprados e vendidos até o próximo driver. Na minha opinião, o próximo driver, pessoal, é ruído político até 1,64, abrindo juros. E um resultado menos pior que o esperado, ou até surpreendente, para cima, e aí é a setinha verde. Juros e a curva de juros, mesmo estressando, pessoal, não justificam a Magalu perder mínima. De novo, mesmo paradigma do que vivemos aqui. Tá? Se vai repetir essa ineficiência e voltar depois, não é meu cenário base. Beleza, pessoal? Tentei explicar para vocês, então, erro, rentabilidade, meu erro pessoal, rentabilidade da Magalu, cenário base para agora, fim de ano e primeiro trimestre, / semestre, quem sabe, mas principalmente primeiro trimestre. E de coração, espero ter ajudado vocês. Quem gosta, quem acha legal, essas partes aqui mais de correlações, fique à vontade para patrocinar aqui o canal, pessoal, é o merchan que eu faço para vocês ao final do ano, sempre pós Black Friday, que é o treinamento Macro Trader, tá? Com cupom de desconto para vocês que acompanham o vídeo da Magalu na descrição. Um abraço, pessoal, um ótimo domingão. Esse vídeo é publicado domingo na hora do almoço e um bom feriadão de Natal, ótimo feriado aí para mandar bala e rever família. Dar uma relaxada. Aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, como eu vou ficar de castigo em Jundiorque, não vou viajar, tá? Vou fazer um recesso sim de algumas atividades, principalmente essas atividades lá do TC, mas não farei recesso aqui dos conteúdos e da organização. Tem cositas a serem feitas aqui
na infraestrutura principalmente. Então vamos ter conteúdos de dividendos. A agenda de dividendos está repleta. Então considere se inscrever, ative as notificações para receber. Não gosta de assistir os vídeos, mas quer saber sobre os dividendos de qualquer maneira, pessoal? Grupo do Telegram, tá na descrição também. Tá? Feed de notícias aí para vocês receberem dividendos da Tacorte. Beleza? Deixo na descrição para vocês mandarem bala. E bom, vejo vocês no próximo vídeo. Um abração novamente e um ótimo Natal, pessoal. Obrigado pela companhia.